Ontem você estava ocupada, respondeu mensagem, fez reunião, resolveu o problema com o filho, organizou a casa, avançou num projeto, sentiu, chegou no final do dia e falou: nossa, eu fiz muita coisa. Mas se eu te perguntar agora, o que avançou na sua vida de verdade, hoje, em relação ao que você fez ontem? O que vai estar diferente daqui a 6 meses por causa do que você fez ontem? Deixa eu te contar. Ocupada e produtiva não são a mesma coisa. E o seu cérebro te convence de que são. Hoje eu vou te mostrar porque o multitarefas, que você acredita ser uma força, pode ser exatamente o que está te mantendo no mesmo lugar. No lugar de não conquistar as tuas metas, no lugar de não avançar naquilo que é o teu objetivo, mesmo tendo a sensação de estar 100% ocupado. Eu fui, durante anos, a rainha da ocupação. Eu achava que fazer muitas coisas, lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, era eficiência, né? Era inteligência. Era o que me diferenciava, né? Eu sempre fiz muito, já falei isso várias vezes pra vocês aqui no canal. Então eu trabalhava, eu estudava, eu cuidava da casa, respondia mensagem, eu planejava, eu executava, tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito presente na vida das pessoas que eu amo também. E resultado de tudo isso, uma exaustão crônica. Projetos que começavam, mas que desaceleravam e que muitas vezes não terminavam. Sensação constante de estar sempre atrás, até entender que a ciência já sabe há muitas décadas que multitarefas não existe. O que você chama de ser multitarefas é o seu cérebro alternando rapidamente entre tarefas e pagando um custo muito alto em cada troca que ele faz. Cada vez que você troca de uma tarefa para outra num período de tempo muito curto. E o que é que a ciência, né, diz hoje sobre isso? É que o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável por foco, por decisão, planejamento, ele não consegue processar 2 fluxos ao mesmo tempo. Ou seja, 2 informações, né, opostas ali ao mesmo tempo. O que acontece, então, quando você tenta fazer coisas simultaneamente, o teu cérebro, ele para uma tarefa. Ele troca de contexto. Ele começa a outra. E essa troca, ela tem um custo. Várias pesquisas dos pesquisadores da Associação Americana de Psicologia que estimam, que dizem que essa troca de contexto pode reduzir a tua produtividade em até 40%. Não porque você é incapaz, mas porque o cérebro humano não foi projetado para fazer isso. A gente que é mulher mesmo, né? A gente tem muito como um orgulho de se dizer: faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas a que custo? Cada vez que você troca de tarefa, teu cérebro precisa de um tempo para recarregar o contexto anterior. Esse tempo de resíduo de atenção, que ele não vai embora quando você volta para a tarefa original. Por que você parece eficiente? Porque você está em movimento. E o movimento, ele te traz essa sensação de produção, de estar fazendo alguma coisa, né? A sensação de fazer, então, várias coisas ao mesmo tempo, ativa o nosso sistema de recompensa. E aqui o que ele faz? Ele libera uma dopamina rápida, traz uma sensação de controle, de atividade, de avanço. Mas a dopamina de movimento não significa o mesmo resultado com qualidade, não significa uma dopamina boa. É a mesma coisa você pode ter dopamina comendo um chocolate, mas é uma dopamina boa? Você pode também ter dopamina fazendo atividade física. Então, a dopamina de várias atividades ao mesmo tempo, ela não é a mesma dopamina do quando você começa uma coisa e você conclui. Você se sente produtiva porque você está sempre fazendo alguma coisa, mas o cérebro, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele está fazendo superficialmente. Então, ele produz menos do que um cérebro que está fazendo uma coisa com profundidade, que vai, começa e termina. Existe uma diferença fundamental entre essas duas coisas. E ela não está no quanto você faz. Estar ocupada é responder mensagem assim que chega, ter uma lista gigante de e-mails para responder, eu que o diga, lembra do Desafio Amar lá, os meus 16 mil e-mails no dia? Fazer reuniões que poderiam ser simplesmente um e-mail, mas você tá lá na reunião, sendo que você nem abre a boca. É estar disponível sempre que os outros precisam. Sentir que, ter a sensação, sabe, de que, não, se eu parar, eu vou perder tempo, eu vou estar perdendo tempo. Ser produtiva é você avançar o que realmente importa. Mesmo que seja pouca coisa, segundo os teus parâmetros. É você escolher intencionalmente o que vai receber o melhor da sua energia. É você proteger blocos para trabalho profundo. Como assim, Stephanie, proteger blocos? Eu gosto muito de um método que se chama o método Pomodoro, que é onde você trabalha com foco em alguma coisa por 30 minutos. Por 30 minutos você vai fazer aquela atividade. E eu acredito que, assim, pra mim, ele trouxe, assim, olha, gente, uma
um aumento na minha produtividade que foi impressionante. Porque eu pingava muito de uma coisa pra outra. Enquanto eu tava aqui fazendo, sei lá, uma coisa do trabalho, respondendo um e-mail, eu já tava dando uma olhadinha no WhatsApp. Eu já dava uma olhadinha no Instagram. Daí eu já colocava uma música no Spotify. Aí daqui a pouco eu já tava pensando no livro que eu ia ler na semana seguinte. E eu não sabia por que no final do dia eu tava tão cansada. Então, entende que tem uma diferença muito grande. Quando você vai para teu tempo para fazer um trabalho profundo, você adquire o jeito de ver aquilo avançando e terminando uma coisa que você começou. A mulher que é ocupada, ela é reativa. A mulher que é produtiva, ela é intencional. E a diferença não é talento, não é que uma é mais inteligente, mais capaz do que a outra. A diferença é simplesmente estrutura. Como você estrutura as ações que você quer fazer. O custo invisível da ocupação é que quando você está sempre ocupada, não tem espaço de verdade para aquilo que realmente importa para você. O projeto que você quer construir, o tempo de qualidade com os teus filhos, o descanso real. Tudo isso fica para depois. Depois que acabar esse incêndio que você tá sempre apagando. Mas deixa eu te contar. Você acha que o incêndio acaba? Não, o incêndio não acaba. Porque estar ocupada já se tornou a tua identidade. E não uma estrutura de trabalho. Sempre te perguntarem, você sempre vai estar fazendo alguma coisa. Mas esse alguma coisa que você está fazendo, ele te aproxima de quem você quer ser? Te aproxima das tuas metas? E é por isso que eu quero te contar aqui. Como eu falei pra vocês agora há pouco, eu vivi muito isso na minha vida. Eu era a pessoa que me orgulhava, sabe? Eu tinha orgulho mesmo de fazer tudo ao mesmo tempo. De ter uma lista infinita de coisas pra fazer, de ser uma boa filha, uma boa não sei o quê. Tudo eu queria ser boa. Eu era a prova de que eu era capaz, eu era eficiente, indispensável, vamos dizer assim, né? No trabalho, enquanto eu atendia uma ligação, eu respondia um e-mail. Em casa, enquanto eu cozinhava, eu planejava o dia seguinte. Enquanto eu tava vendo um filme com o Bruno, eu já tava pensando na próxima coisa que a gente ia fazer. Às vezes eu tava brincando com a Louise e tava resolvendo mentalmente, né? Uma próxima coisa da semana que vem, ou mexendo na minha agenda mental. Eu achava que isso era uma qualidade. Eu achava que isso era uma capacidade boa. Até eu entender que esse padrão vinha de muito antes do meu trabalho. Vinha desde que eu era criança. De ser útil, fazendo o quê? Eu era útil toda vez, eu era vista como útil toda vez que eu tava fazendo algo. Aquela que resolve tudo. Era a minha forma de existir, de ser vista, de merecer o meu espaço, de merecer ser valorizada. A ocupação não era estratégia. Estar ocupada não era uma estratégia na minha vida, era uma herança. Era um jeito que eu tinha aprendido a existir. Então, quando eu entrei nesse processo, né, de autoconhecimento, uma das coisas mais difíceis pra mim foi aprender a sentar e me concentrar em uma coisa só. E ainda é um desafio de fazer isso sem culpa, sem a sensação de estar perdendo tempo. Porque eu aprendi que produtividade real não é velocidade, é profundidade. É a capacidade de estar inteira ali, sabe, numa coisa e deixar aquela coisa importar realmente. Ver qual é a importância que aquilo tem. E que uma hora de foco total produz mais que 5 horas de atenção dividida. Por exemplo, agora mesmo, quando eu vou gravar, quando eu vou sentar pra ver o que eu vou trazer, né, pra vocês, o que eu quero dividir, o que eu quero gravar de vídeo. Eu vou sentar e vou fazer aquilo. Eu não vou ao mesmo tempo responder e-mail, eu não vou ao mesmo tempo brincar com a Louise, eu não vou ao mesmo tempo ligar pros meus pais. O que eu quero trazer pra vocês aqui são 3 dicas hoje também. Primeiro, defina 3 prioridades do seu dia antes do dia começar. Quando você vai lá alinhar a tua semana, pega lá, define quais são as prioridades e coloca aquilo por dia. Naquele dia, são aquelas 3 prioridades. Como é que você precisa avançar de manhã? Não é pensar na lista dos 21 itens da semana, são 3. Tudo que não está na lista pode existir, vai continuar existindo, mas não pode roubar a energia dessas 3 prioridades. Essas 3 prioridades é o que ditam o teu dia. Gente, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Clareza começa com escolha. Trabalhe em blocos, como eu falei pra vocês em relação a essa questão do Pomodoro. Não em modo interrupção, sabe? Em vez de ficar disponível pra tudo o tempo todo. Crie blocos de tempo para as suas tarefas. Bloco pro e-mail, bloco pro trabalho profundo, bloco pra atenção com o tempo de qualidade ali com os teus filhos. Fora desse bloco, as coisas esperam. Porque se elas sempre esperaram, elas já estavam esperando. Você não havia autorizado. O trabalho profundo, ele precisa de proteção. Ele não aparece buracos entre a interrupção. Ele não pode ser esses buraquinhos que a gente encontra pra encaixar ele durante o nosso dia, entende? O 3 é meça pelo que avançou, não pelo quanto você fez. Ao final do dia, a pergunta não é fiz muito hoje. A gente sempre vai ter feito. A não ser que nós estejamos doentes, a gente sempre vai ter passado o dia ocupado. A pergunta
que eu fiz hoje avançou no que importa? Essa troca, ela vai revelar se você estava produtiva ou ocupada. Se o teu objetivo é ter mais saúde e naquele dia você não teve 20 minutos para você, para comer corretamente, para se exercitar, você esteve ocupada, mas você não esteve produtiva. Então, quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades do dia? Quais são as coisas que precisam realmente da tua atenção? Quando você troca essa pergunta, você traz essa métrica, ela vai te revelar. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer o que importa, com a presença que cada coisa merece. A gente acredita muito que a gente consegue avançar com 1000 coisas ao mesmo tempo, importantes ao mesmo tempo. O que acontece é só que no final do ano a gente chega e a gente não avançou nem no que importava, e o ano passou do mesmo jeito, 365 dias, e a gente só não avançou naquilo que era importante pra gente. Então ninguém vai chegar pra você e definir quais são as suas prioridades, é você quem precisa definir as suas prioridades, depois definir limites para que outras pessoas à sua volta talvez não suguem também esse tempo. Você não é menos capaz porque você se sente sempre atrás. Você foi treinada para valorizar a ocupação, não a produtividade. E a boa notícia é que o teu cérebro pode se adaptar, ele pode mudar, ele é plástico, ele muda com a prática. E prática começa com uma escolha pequena, começa com hoje eu escolho o que importa e faço ela inteira, com presença. Não precisa ser uma revolução, gente, não. Fazer revolução só vai te deixar mais ocupado. Precisa ser uma escolha intencional todo dia. Todos os dias você escolhe ser intencional. Se isso fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários se hoje você tá ocupada ou produtiva. Quero realmente que esse cantinho aqui seja um cantinho que a gente divide, né? E a gente se ajuda e a gente se acompanha. Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Deixar aqui um vídeo do Desafio Amar, onde eu tenho buscado muito fazer o que é prioridade e deixar de ser sempre ocupada pra ser realmente uma mulher produtiva. A cada dia mais e mais e mais. Então, um beijinho no seu coração e a gente se vê por aí no próximo vídeo.